Se você tem ensino médio completo e gostaria de conquistar a sua vaga no serviço público com estabilidade e um salário de mais de R$ 5.000, então este é o vídeo para você. Está aberto o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Se você mora nessa região ou gostaria de morar nesse estado maravilhoso e com um emprego que te dá estabilidade, então vamos comigo nesse vídeo que eu preparei algo muito especial para você. Agora eu vou mostrar minha tela aqui com algumas planilhas que eu preparei especialmente para esse concurso, e fique tranquilo que eu vou deixar o link dessas planilhas na descrição do vídeo para que você possa baixar e auxiliar no seu planejamento. Essa primeira aba, eu tenho aqui uma visão geral sobre esse concurso. Eu mostro aqui a remuneração inicial que você vai ter no cargo de técnico, né, mais de R$ 5.000. Se você tem o nível superior também e gostaria de prestar a prova do analista, se você tiver o nível de escolaridade exigido, você consegue fazer isso. Por quê? Porque as provas vão ser em horários diferentes. Então, se você tiver superior na área, vale a pena. O que é mais importante que você precisa saber sobre esse concurso aqui nessa visão geral? A data da prova é 9 de agosto. Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 22, mas vamos supor que você comece a estudar no dia 25 de maio, segunda-feira, iniciando uma semana nova. Eu calculei aqui quantos dias você vai ter até o dia da prova. 76 dias. Claro que eu excluí o próprio dia da prova aqui, porque aqui é o dia da prova, não tem como você estudar. Mas você vai ter 76 dias até a prova. Parece pouco, talvez alguns pensem assim. Será que dá? Até dá, mas depende de um bom planejamento. Então aqui tem o site da inscrição, para você ir lá fazer a sua inscrição no site da FCC. Mas vamos avançar aqui que a gente vai ver mais alguns detalhes. Aqui nessa aba, eu tenho as disciplinas e o peso conforme as informações extraídas do edital. Então nós temos aqui o bloco geral de 20 questões e o bloco de específicas de 40 questões. E olha só, além do conteúdo específico ter o dobro de questões, o peso também é muito maior. Então é óbvio que as específicas têm uma relevância muito grande. Algumas coisas aqui dá até para você ignorar se você está começando do zero, para você conseguir focar no que é realmente mais importante. Mas se fosse dar prioridade para alguma coisa aqui dentro de conhecimentos gerais, seria português, e aí você também pode considerar alguma dessas legislações aqui, ó, legislação estadual. Talvez ignorar raciocínio lógico se você não tiver muito tempo. Por quê? Porque vai te consumir um tempo monstruoso para você aprender raciocínio lógico do zero, e o peso ali não vai ser tão relevante pelo esforço que você vai ter. Então, eu usaria com sabedoria essa disciplina aqui. Você pode até ver algumas coisas aí para tentar resolver algumas questões no dia, mas não precisa focar em ser bom em raciocínio lógico. Esse é o ponto. Agora, indo para conhecimentos específicos, nós temos essas disciplinas aqui, ó, direito constitucional, administrativo, processual civil, noções de direito civil, direito penal, processual penal. Eu fiz uma média aproximada aqui do que pode ter em cada disciplina. Então, mais ou menos 8 questões ali em constitucional, administrativo e processual civil. É muito importante essas 3 disciplinas aqui. Então, eu coloquei aqui muito alta a relevância dela, tá? Só para você se guiar aí. Mas as outras também são de alta relevância. Um detalhe importante sobre esse concurso é que ele também tem redação. Então, a sua nota final é composta pela nota da prova objetiva com a redação. Ela é tanto habilitatória, ou seja, ela pode te eliminar se você não atingir o mínimo, mas ela também atua na classificação. Então, você precisa fazer também uma boa redação para ter uma classificação boa. Aqui eu coloquei um resuminho, né? São 20 a 30 linhas a redação. No edital tem mais detalhes sobre os critérios de avaliação da redação. Você tem que tirar um mínimo aí de 6 pontos, vale de 0 a 10. Agora avançando aqui, muito importante, eu criei um cronograma se você está perdido e não sabe ainda como estudar, principalmente você que está começando do zero. Mas eu também vou dar dica aqui para quem já tem base de alguma coisa. Então eu coloquei aqui, se você estudar 2 horas por dia, é claro que se você tiver mais horas, você pode acrescentar mais horas, mas eu estou colocando aqui o mínimo que alguém deveria estudar, principalmente se está começando do zero, pelo menos 2 horas por dia. Então em 76 dias você vai acumular ali mais ou menos 152 horas de estudo.
Com base no número de questões que eu coloquei aqui para você resolver em cada dia, aproximadamente 20 por dia, você deve chegar a mais de 1.500 questões até o dia da prova. Esse é um mínimo só, tá? Mas eu coloquei o ideal aqui é você tentar chegar numa meta de 3.000 questões. Ah, mas como que eu faço isso? Eu vou fazer 20 questões por dia. Você vai fazer 20 questões por dia no começo, quando você estiver aprendendo as disciplinas. Depois, quando você estiver numa fase mais avançada, você vai tentar dobrar, até triplicar o número de questões que você vai fazer. Então eu coloquei aqui, ó, de segunda a domingo, mas pensando na ideia de ciclo de estudos, para quem já conhece, esquece dia da semana. Você pode considerar que é o dia 1, 2, 3, 4. Assim, se falhar algum dia aqui, eu não consegui estudar quarta-feira, não tem problema. No dia seguinte você vai e continua de onde parou. Então, o terceiro dia não vai ser necessariamente a quarta-feira, vai ser o próximo dia que você vai estudar. Então, você pode ignorar aqui dia da semana, se você quiser, e seguir aqui, ó, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percorreu tudo isso aqui e volta de novo. Aí eu coloquei para você começar aqui, por exemplo, com direito constitucional, depois administrativo, língua portuguesa, é sugestivo, você pode alterar aí da maneira que preferir. Processual civil, aí aqui no quinto dia, você vai fazer o quê? Uma revisão semanal, para você não acumular muita coisa. Então já no quinto dia você faz uma revisão aqui dos que você estudou aqui para trás. Tá? Aqui eu dividi nessa coluna, por exemplo, para você estudar 60 minutos de teoria, o que normalmente dá para encerrar algum tópico ali, e você parte para 60 minutos de questões sobre aquele tópico. Dependendo do seu ritmo, você pode até conseguir fazer mais que 20 questões. Eu só consegui fazer 15 agora. Não tem problema, faz no seu ritmo, mas tenta fazer ali pelo menos algumas questões desse tópico. Aí você faz isso para cada disciplina. Então, lá no dia da sua revisão, aqui no quinto dia, o que você vai fazer? Você vai revisar as questões que você errou. Não é para ficar relendo o seu material. Isso só vai te fazer perder tempo. Você vai fazer revisões das questões que você errou. Aí você vai fazer questões mistas ali de todas essas matérias. Então, no mesmo dia que você vai pegar as questões que você errou em cada dia. Então, vai depender da quantidade de erros aqui. Se você errou 10 em cada dia, você vai ter 10 de cada dia acumulado para fazer aqui no quinto dia. Mas relaxa, porque são só as questões erradas e você não vai ler naquele dia. Você só vai fazer questões. Aí no dia seguinte, no sexto dia, eu estou considerando aqui que é um sábado, mas é um dia que você tenha mais tempo. Talvez você possa estender além das 2 horas nesse dia, talvez 4 horas, e aí você tenta colocar 3 disciplinas no mesmo dia, por exemplo. Direito civil, penal, processual penal. Quando você faz isso, você vai conseguir dentro de uma mesma semana revezar entre várias disciplinas. Então você não vai deixar nenhuma disciplina importante para trás. Aí eu fiz uma alteração aqui, em vez de ser 60 minutos, você pode tentar talvez 40, 45 minutos de teoria de cada disciplina e partir para questões. Mas isso vai depender também do tamanho do tópico, etc. Então, mas aí você tenta fazer isso e pelo menos 15 questões. Como você vai estar trabalhando com 3 disciplinas, talvez no mesmo dia, então eu reduzi aqui de 20 para 15, tá? Agora, muito importante, no sétimo dia, se você quiser, desde a primeira semana, já começar a estudar redação, você pode fazer isso. Porém, você tem como opção deixar para as últimas semanas, principalmente para você poder avançar no conteúdo, porque você precisa ter uma estratégia muito inteligente aqui, porque não são todas as redações que vão ser corrigidas, apesar dela ter uma importância tão grande quanto a prova, porque ela de fato, ela muda a classificação, tá? Lá no final. Só que não são todas as redações que são corrigidas. Tem o número certo lá no edital, mas são dos melhores candidatos. Talvez você possa sacrificar ela no começo e deixar esse dia 7 aqui para você estudar mais conteúdo, para você ir melhor na prova objetiva, para que você tenha a garantia de que a sua redação vai ser corrigida. Eu fiz isso em alguns concursos e deu certo, tá? Eu não tirei uma nota tão alta na redação, mas eu garanti que ela fosse corrigida
e eu conseguir entrar no concurso, ser nomeado. Então é algo que você pode pensar aí. Só que eu recomendo você fazer pelo menos 2 a 3 redações até o dia da sua prova. O que você pode fazer aqui também no 7º dia, em vez de você acumular conteúdo novo novamente, você fazer revisões de tudo que você viu nos dias anteriores. Ah, mas eu já não revisei aqui no 5º dia, preciso revisar de novo. Sim, precisa. Quanto mais você revisar, mais a informação vai ser fixada na sua mente, mais fácil você vai conseguir recuperar essa informação da sua memória no dia da prova. Então, trabalhe frequentemente com revisões. E é um ótimo dia para você fazer isso. Se você tem 2 dias de folga, por exemplo, você pode pegar o sábado e o domingo aqui para reforçar esses conteúdos. E mais, até fazer novas questões no domingo, questões inéditas que você ainda não realizou, ou até talvez questões que você tenha acertado, mas você acertou com dúvida, você gostaria de rever mesmo as questões que você acertou, então você pode aproveitar um dia livre para você fazer isso. Agora, continuando aqui na nossa 4ª aba, nós temos aqui uma estratégia por perfil de candidato, porque eu sei que algumas pessoas podem estar começando do zero, porém outras pessoas talvez já tenham alguma base, ou jurídica, ou de alguma outra disciplina. Eu coloquei jurídica aqui, mas pode ser que você já tenha uma base forte em português, por exemplo. Então a abordagem já é diferente. Então vamos aqui, ó. Para quem está começando do zero. Então, ó, você vai ter 11 semanas até o dia da prova, começando aí na segunda-feira, dia 25 de maio. Então, nas 2 primeiras semanas, se você está começando, eu não tenho ideia nenhuma do que é uma Constituição Federal. Tá, o que você pode fazer? Ver alguns vídeos introdutórios, seja no YouTube ou de algum curso que você comprar, para que você tenha uma noção do que é uma Constituição Federal, o que é o direito constitucional, porque eu entendo isso, eu também no começo eu não sabia nada, eu estudei para tribunais, passei em 3 tribunais, só que no começo eu não fazia ideia do que era uma Constituição. Então eu entendo quem está começando, aí a insegurança de começar e estudar legislação parece assim um mundo inacessível, mas não é o caso. Então, você pode assistir alguns vídeos introdutórios só. E por que eu estou falando só? Porque se você teimar em assistir videoaula para todos os conteúdos, você não vai ter tempo de avançar o suficiente e você não vai chegar competitivo para a sua prova. Tá bom, li os vídeos introdutórios. Você pode fazer isso para cada disciplina nova que você for iniciar. Depois que você ver esses vídeos introdutórios, você vai focar na leitura da lei seca. Você vai focar no conteúdo da lei. Leitura, resolução de questões. Esse vai ser o seu formato de estudo depois dos vídeos introdutórios. Se você está começando do zero também, eu coloquei aqui, ó, começar com português. É muito importante ter essa base, até para aprender a interpretar as questões das outras disciplinas. Português é a base de tudo. E aí você estuda também direito constitucional, administrativo, começa com essas mais importantes dentro do direito, elas são muito importantes. E se der, dentro dessas 2 semanas, você também encaixa, conforme naquela sequência que a gente mostrou, as outras disciplinas também. Aí eu coloquei aqui para você estudar 2 disciplinas por dia, só que se você conseguir, se não conseguir, pode ser uma disciplina por dia, mas você vai revezando entre elas a cada dia. Aí da 3ª até a 7ª semana, você esquece vídeo. Eu entendo que você já viu alguns vídeos introdutórios ali de cada disciplina. Da 3ª até a 7ª semana, você vai focar em leitura da lei seca, ou da sua apostila também de português, e questões da FCC. Aí aqui você tenta realmente, como você já vai ter dispensado algumas videoaulas ali, você tenta revezar entre 2 disciplinas por dia. Nem que você reduza um pouco o tamanho do seu bloco, em vez de 60 minutos, tenta 50, 40. Tenta já revezar dentro dessas semanas aqui 2 disciplinas por dia, porque aí você vai conseguir passar mais vezes pela mesma disciplina. Isso é muito importante. Da 8ª até a 9ª semana, tenta fazer só questões.
você já deve estar parando de ver conteúdo novo, porque você só vai ter mais algumas semanas ali até o dia da prova, vai começar a ficar difícil fixar novos conteúdos. Então, eu recomendo aí você já só fazer questões, tópicos variados, pelo menos 3 a 4 disciplinas por dia. Da 10ª até a 11ª semana, aí aqui sim, ó, aqui é determinante já, 0 matérias novas. Revisar o máximo que der das questões erradas, fazer um simulado por semana, com base em provas anteriores da FCC. Você vai fazer pelo menos 3 redações no estilo cobrado pela FCC dentro dessas 2 semanas aqui. Então você vê como você vai se programar para fazer isso. Então você tem que observar os critérios do edital. Hoje com a facilidade de inteligência artificial, eu sugeri aqui também, se você não tem um professor, porque o ideal é que você realmente contrate um professor, tem isso, você acha isso na internet, professor para corrigir a sua redação. Mas se você não tem, e o tempo está curto também, você pode mandar a IA corrigir seguindo rigorosamente os critérios do edital. Eu vou deixar um prompt na descrição para você usar, e aí você vai colar, tirar uma foto, jogar lá no Gemini ou no GPT, ou outra inteligência artificial de sua preferência. Com base naquele comando, ele vai ser instruído a corrigir de acordo com os critérios do edital sua redação, tá bom? Material recomendado, leitura gratuita de códigos, né, da legislação, plataforma de questões com filtro, pode ser o Tec Concursos, o Q-Concursos, o Gran Questões também. Se você não pode pagar, o Gran Questões, ele libera questões ilimitadas para você fazer também, só não tem acesso aos comentários dos professores, ok? Então, se fosse para recomendar mesmo a melhor plataforma, eu iria de Tec Concursos ou o Q-Concurso. Eu recomendo o Tec, eu gosto mais. E você pagando um plano, o mais básico ali, você vai gastar entre 30 a 40 reais, você já vai ter acesso a questões limitadas, os comentários, e isso é muito importante. Seus concorrentes estão fazendo isso, então, se você pode pagar, não vale a pena economizar nesse momento. Eu recomendaria fortemente você assinar uma plataforma de questões. O que priorizar sempre? Questões FCC, disciplinas de maior peso, nivelamento entre as disciplinas. O que é esse nivelamento? É você não querer zerar uma disciplina para começar outra. Todas elas, principalmente entre as mais importantes, elas têm que caminhar num nível parecido. Porque não adianta você ir muito bem em uma e não conseguir acertar quase nada em outra. A sua nota final ela vai ser péssima. Então, o ideal é que você faça um trabalho no nivelamento das disciplinas. Por isso que é importante revezar entre as disciplinas ao longo dos dias. Então, evite a todo custo querer estudar uma disciplina primeiro para depois começar outra. Eu até coloquei aqui embaixo o que não fazer, estudar uma disciplina por vez. Também você deve evitar fazer poucas questões, não fazer simulados e dar a mesma importância para todas as disciplinas. Então, você viu lá os conhecimentos específicos, tem um peso muito maior. Então, você deve, na medida do possível, embora aquele esqueleto que eu mostrei na aba ali das disciplinas seja um modelo, você pode também adaptar aquilo e dar muito mais peso àquilo que é mais importante. Por exemplo, português é importante, porém você pode atribuir mais peso ao direito constitucional nesse concurso, porque ele vai ter uma nota mais relevante na sua prova. Aqui, pessoal, para quem tem base, eu vou resumir aqui, para quem já tem base jurídica ou já tem base de português, de algumas disciplinas que serão cobradas no concurso, então é mais direto ao ponto. Então você não vai assistir videoaula de nada, tá? Porque são poucos dias para você conseguir realmente se dar bem. Você evita, você já está na frente de muita gente porque você já tem base de alguma coisa. Então você vai direto para as questões, tirar dúvida ali nos comentários do professor e trabalhar com revisão de lei seca. Se você já tem noção jurídica, então evita ler de cabo a rabo tudo de novo. Trabalha com revisão e parte para as questões. E aí eu coloquei aqui no segundo item também um diferencial. Para quem já tem base de alguma coisa, vale a pena também dedicar um pouco de tempo àquelas disciplinas que são menos importantes, ou até raciocínio lógico, que talvez seja inviável para quem está começando do zero, ter que incorporar isso também.
Só que se você já tem uma base, estuda um pouquinho também dessas disciplinas menos importantes. Por quê? Porque ela vai fazer diferença na sua nota final. E por quê? Porque muita gente comete o erro justamente de ignorar. E muita gente vai ignorar aquelas matérias que vão cobrar 2 questõezinhas só. Algumas coisas que eu coloquei aqui para quem está avançado, vai ser a mesma coisa para quem está começando do zero. Vai ter que fazer redação. Se não tem professor, pede para a IA corrigir a sua redação. Só que você vai dar muito mais atenção para as questões. Da 10ª à 11ª semana, você faz bateria de questões variadas todos os dias, múltiplos tópicos e disciplinas. Tenta fazer 2 simulados por semana, pelo menos, de provas anteriores, mais as redações. Aqui na última aba eu tenho algumas informações resumidas e uma coisa também bastante relevante é sobre a inscrição. Então as provas serão realizadas nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. Então, no ato da inscrição, você precisa escolher a cidade que você quer realizar a prova. No final das contas, pode ser que você chegue na conclusão de que não vai ter tempo hábil para conseguir chegar competitivo no dia da prova. Mas o que você pode fazer? Usar essa prova como um pontapé inicial para você sair da inércia e começar a estudar para concursos públicos. Talvez você não consiga uma ótima classificação no Tribunal de Justiça do Ceará, mas certamente você estará muito competitivo para um próximo tribunal que abrir futuramente. Então é uma ótima oportunidade de você começar a estudar agora. Se você gostou do conteúdo do vídeo, se te ajudou de alguma forma, deixe o like, faça sua inscrição também, pois isso me motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para você. Um forte abraço e bons estudos!